Amigos da TV Galega, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Mulheres. Eu sou Denise Bistlen e sejam todos muito bem-vindos. E abrindo bem, então, a edição desta semana com o nosso encontro, mencionando esse mês especial voltado ao nosso trânsito mais humano, ao nosso trânsito mais seguro, já que estamos no Maio Amarelo, e o meu convidado aqui, o Fábio Campos, que é o secretário municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Denise, pelo convite, né, a oportunidade de tratar neste mês de maio, né, a nossa campanha para dar aquele ênfase maior, né, do que nós podemos criar e construir, né, com pessoas para a segurança viária. Pois é, criar e construir com pessoas uma melhor segurança viária. E o tema desse ano, né, Fábio? Mobilidade humana, responsabilidade humana, ou seja, todos nós precisamos realmente fazer parte também desse movimento. Sim, Denise, temos na cidade de Blumenau hoje várias ações voltadas às pessoas, né? Hoje tem rota de corridas, né? Tem a rota aí de lazer, que são as caminhadas, temos as caminhadas também na nossa via Litopava, temos os parques, caminhada, os pedais na cidade, temos 144 quilômetros, né, de ciclofaixa e ciclovia na cidade. Então, algumas ações e objetos voltados às pessoas nós já temos, às vezes a gente só não lembra que tem, né? E a proposta esse ano é isso, né? A cidade mais humana, né? Com essa responsabilidade de um todo, né? Não só das pessoas, mas também dos órgãos. E o Maio Amarelo esse ano é isso, é mobilidade em primeiro lugar, né? A interligação dos modelos do transporte, né? O público com o ciclo elétrico, né? Com a bicicleta, com o caminhar, com o pedalar. Então esse é um despertar, na verdade, esse ano do movimento, e é uma provocação, né, que a gente acaba entendendo, até porque nós precisamos colocar em prática o que já temos e às vezes não reconhecemos ainda, e é eficiente, né? Como eu falei, esses exemplos hoje que temos de acessos à mobilidade a pé, né, e muitos não aproveitam, não fazem, não praticam, porque às vezes esquecem que tem. E às vezes vai para fora daqui e pratica uma atividade de pedalar, de correr, sendo que aqui também temos. E lógico, quando a gente fala que nós temos, quando as pessoas querem utilizar, talvez esse é um desafio nosso, né? O que eu posso melhorar para atrair as pessoas, né, a pedalar mais, a caminhar mais, a usar o equipamento mais eficiente, mais econômico, mais ecológico, além disso, manter a cidade a todo vapor. Então a mobilidade hoje é o tema humana do Maio Amarelo. Eu acredito que o governo está ciente e temos alguns desafios e já estamos provocando para que aconteça aí e que venha novidades voltadas ao tema mobilidade segura para todos. O Fábio, Blumenau leva muito a sério esse movimento Maio Amarelo. Prova disso também é o próprio reconhecimento que nós tivemos logo na abertura, até um pouquinho antes da abertura do Maio Amarelo, já com um evento nacional aqui na nossa cidade, valorizando a marca Blumenau e mostrando para o Brasil também o que Blumenau já vem realizando e recebendo também grandes autoridades da área do trânsito, né? Denise, Blumenau em nível nacional é uma das cidades que mais reduziu mortes no trânsito. Isso vem baixando desde 2010, tivemos um pico muito grande em 2010, foram 61 óbitos, né, na cidade, tivemos anos que chegou aí a 16 e agora estamos na média de 20, né? Nós esperamos que esse ano não passe do que já temos, né? Temos 6 óbitos aí na área urbana, né? Infelizmente, a nossa proposta é marco zero, né? Mas esse número zero de mortes no trânsito é um desafio tanto do poder público quanto para as pessoas, né? Não existe, é só culpa das pessoas, é só culpa do poder público, não. É de todos, né? Todos têm uma responsabilidade. E o Blumenau tem o Maio Amarelo, por ser em 2014, né, foi o lançamento aqui, e o Blumenau saiu na frente por quê? Porque o Blumenau já percebeu que sozinho, só o governo, não daria conta. E já acionou a sociedade, as empresas, as entidades. E virou uma referência nacional a forma como nós criamos aqui, uma lei municipal, inclusive, né, do meu amigo Campesato, que ele criou essa lei do Maio Amarelo no município, e isso virou uma comissão, que virou um regulamento, tem uma lei municipal que regula, e mensalmente, né, existe uma reunião dessa comissão do Maio Amarelo do município, onde que traz aí o resultado para nós cada vez mais positivo, mais envolvimento da sociedade, das pessoas, e automaticamente, Denise, baixando as irresponsabilidades, né, vamos dizer assim, dos usuários, e claro, provocando e nos deixando cada vez mais ciente do nosso compromisso com a segurança viária, que é com as pessoas.
Pois é, e nesse olhar para a mobilidade, nesse olhar para a segurança viária, olhar para as pessoas, a gente tem que trazer também agora uma realidade que quando o Maio Amarelo foi apresentado pela primeira vez, não tinha isso tão presente aqui, quase não tinha, que era a questão dos ciclomotores, os patinetes elétricos, bicicletas elétricas também, as scooter, e hoje elas já fazem parte do nosso trânsito e muitas vezes até assustam quem está dentro desse trânsito, porque não está conseguindo entender como é que está todo esse encaixe, porque muitas vezes assim, só na mão de Deus que não acontece uma ocorrência maior, porque realmente parece que está sobrecarregado o trânsito também com esses veículos. Denise, vou te dar um spoiler aqui então, aproveitando aqui a oportunidade, né, de estar aí já no forno a uma regulamentação, né, a princípio é um decreto, para a gente chamar a atenção aí de como vai ser aí a proposta de uma lei, que vai regulamentar então os autopropelidos e os ciclos motores, né, é o nosso desafio. Ambos são um desafio para nós, né? Porque o patinete, o monociclo, a cadeira elétrica, os ciclos motores, então estão tudo ali numa bacia, a gente precisa organizar melhor. E com certeza a gente tem a grande preocupação, né? Porque hoje a gente tem algumas dificuldades em fiscalizar, né? Principalmente o autopropelido mesmo, o ciclomotor. Ele em breve vai ter um prazo, né, que já está no prazo de emplacamento, né, apesar que alguns já deveriam ser emplacados também, mas por falta de alguns entendimentos, inclusive já tivemos aqui nesse ano, Denise, uma audiência pública, tá, que vai ter mais uma agora com a participação do Detran junto, né, para realmente entender qual é a melhor saída, né, para regulamentar. Então, em breve vai sair uma normativa que vai trazer algumas proibições, né, por exemplo, não vai poder transportar num ciclomotor, né, criança menor de 10 anos. Porque o ciclomotor, Denise, ele se equipara ali a uma motocicleta e motoneta. Então, e não pode também transportar mais do que um passageiro. Tá? Só essas duas informações eu vou deixar aqui para todos aí que estão em casa. E hoje é perfeitamente visível, né, infelizmente, essas condutas que serão proibidas então em Blumenau. Transporta o passageiro, né, menor de 10 anos, isso falando do ciclomotor, né? E transportando às vezes mais do que um passageiro. Trazendo um exemplo desse veículo, ciclomotor, para a gente poder já colocar no nosso entendimento o que seria esse ciclomotor para a grande audiência aquele nossa veículo, aqui. aquela scooter, né, que nós chamamos, que ela tem uma distância entre eixo mais de 1,30 m, ela tem uma potência, um HP, né, acima de 1000 watts até 4000, né, e a largura no máximo 70 centímetros ou até isso. Então é esse veículo que a gente vai estar aí cuidando com a questão de transportar de menores. Os demais, que são os patinetes, que você anda ou em pé ou sentado, eles têm limite de pessoas em cima, né? Ou às vezes é só o piloto, às vezes é em duas pessoas. Tá? Nesse caso do patinete, que vai poder circular aí ciclovia, ciclofaixa, né? E com um de menor, né? Inclusive que guiando com outro de menor, vai ter na regra algumas limitações. E vai ter importante que na hora que a gente divulgar esse decreto, essa norma, vai ser feita uma grande divulgação, porque a nossa proposta, Denise, é que quem é o usuário desse veículo, né, que ele tenha a noção que o município de Blumenau ele é a favor desse veículo, mas é a favor também que ele seja conduzido, seja com segurança e responsabilidade. Né? Não é o que a gente vê por aí, infelizmente, a gente conta muito com a sorte, não posso contar com a sorte, né? A gente tem que ter essa noção que preciso fazer algo, porque com essa normativa, alinhando um pouco mais, porque algumas coisas, Denise, a lei federal proíbe e a gente vai ajustar para permitir aqui para ser mais seguro. Essa é a proposta. Só que eu preciso que a sociedade que utiliza esse veículo autopropelido, o ciclomotor, que siga aquela regra que a gente está colocando em prática. Porque se seguir aquela regra, não vai chegar ao extremo, que é uma autuação, remover para o pátio. Não queremos isso. E o pior de tudo, né? O que a gente realmente busca que não aconteça mesmo é o óbito. Né? Já temos quedas, alguns já caíram sozinhos, já bateram em veículos, entre eles, já de várias situações. Nós precisamos mudar essa realidade. Mas para mudar essa realidade, eu preciso mais do usuário que utiliza esse veículo do que nós mesmos. Porque para mim fiscalizar é simples. Está irregular, eu coloco no pátio. Não queremos isso. Nós queremos que utilize com responsabilidade, respeite a regra, cuide com a velocidade, use equipamento. Esse é o propósito para você continuar utilizando o seu patinete, seu ciclomotor ou qualquer outro equipamento de autopropelido que você esteja aí no seu dia a dia. Fábio, nessa questão também desses equipamentos, a questão do corredor de ônibus, temos aqui na região central, na Rua 7 e na Beira Rio,
e o que pode e o que não pode ali naquele espaço, porque também vemos bastante, né? E aí tem aquela preocupação, aquele risco para ambos que estão dividindo o mesmo espaço. O que é permitido e o que não é permitido ali? Denise, a faixa exclusiva de ônibus já diz tudo, né? É do ônibus, com exceção hoje do escolar e táxi, tá? Então a gente vai monitorar, né? A gente não tem nenhum interesse, nenhuma ideia de liberar também que ele circule numa faixa de ônibus, né? Ou é ciclofaixa, ou ciclovia, que é o que tem hoje na cidade, algumas calçadas compartilhadas, é nesse caminho, né? O que fugir disso, a gente vai ter que ter um cuidado aí, a gente vai dar uma atenção, né? A gente vai abordar, vamos orientar para chegar com prazo, né, Denise? Nesse caso vai ter um prazo. A gente tem, então, hoje orientamos, mas a partir do que a gente colocar uma regulamentação, aí dá um prazo, ó, esse é o prazo para ser adequado. Daí em diante, né, vão tirar dúvidas, vão abordar, vão conversar, vão ser muito comunicativos, não somente abordando, divulgando imagens, vídeos de como é o procedimento correto. Aí depois disso, aquele que realmente não respeitar, aí o problema não é meu, né? Já é da pessoa que está descumprindo a norma para a segurança dele, não a nossa segurança, a segurança dele. Então essa é a proposta, a gente manter aí bem claro o que nós queremos e que o usuário realmente faça a sua parte. Vamos falar sobre o transporte público aqui em Blumenau também, olhando para a questão, né, dos corredores de ônibus, não está mais autorizado o acesso no corredor de ônibus da Martin Luther em determinados horários, que até então nós tínhamos essa autorização, mas ainda muitos veículos ou o motorista desconhece ou ele está achando que não está sendo visto, porque alguns veículos ainda insistem em passar entre 4 da tarde até as 7 horas da noite, mais ou menos ali, na Martin Luther, ali no corredor de ônibus, e não temos mais essa liberação, né, Fábio? Não, Denise, aí por média por semana aí, né, são quase 100 infrações por semana, né, as pessoas acham que não estão sendo fiscalizados, né, então a faixa de ônibus da Martin Luther, a gente está cumprindo o que ela é realmente de propósito, né, ela é uma faixa para o ônibus, com exceção do escolar e táxi, porque a gente consegue controlar esse tipo de veículo, tá? Mas aí isso criou um pouco mais de lentidão. Alguns pontos da cidade ela ficou lenta, mas não foi devido a Martin Luther, né? São outros fatores que a gente está já analisando, já faz dias que a gente está em cima junto com o planejamento viário para identificar, já mexendo em alguns pontos semafóricos, estamos ajustando, mas é importante que você, usuário do automóvel, né, tenha em mente o seguinte: o transporte público, né, ele é prioridade, até porque não tem outra rota, né? Você que usa o seu carro, sua moto, você pode sair antes, você pode pegar outra rota, você está num local individual confortável, né? Você tem toda uma situação que te favorece, o transporte público não. Então hoje eu tenho um gargalo hoje, que é na Rua das Palmeiras, né, que ainda amarra um pouquinho o tempo de viagem dos meus ônibus. A gente vai ajustar ali alguns detalhes para que ele não precise ficar muito tempo ali parado, porque a prioridade é ele, né? Você não é obrigado a usar o transporte público, tá? Mas você também que está usando o carro, você não pode estar reclamando do transporte público. Então, se você acha que o transporte público é mais rápido, vai de ônibus, né? Ninguém está te obrigando a ir de ônibus, né? Só dizer o seguinte, ó, esse aqui é mais rápido. Hoje o ônibus, na troca da frota, serão todos climatizados, né? São novos, então é um ônibus realmente que deve ser usado. E você faz conta, né? Pô, por onde você vai transitar hoje? E agora, Denise, em breve, a gente vai estar melhorando ainda cada vez mais os aplicativos nossos de transporte, né? Ele vai chegar com informações bem interessantes para quem quer usar, bem mais assertivo, bem mais comunicativo, por exemplo, até avisando, dar um exemplo, mais um spoiler aqui do teu aplicativo que está mudando agora. Você vai poder escolher o ônibus que você vai pegar a viagem e já perceber se tem cadeira vazia ou não, para não precisar ir em pé, por exemplo. Tá? Então, e é lógico, não somente esse modelo, mas também temos um grande desafio agora aí, que é melhorar os pontos de embarque e desembarque, os pontos de ônibus, estação de embarque. Já estão licitando, né, esses locais, e também os terminais de ônibus. Então é um grande projeto, né, para melhorar o transporte público. E você que se interessar, fique à vontade, que você vai gostar do transporte público. Mas você está no carro ou no seu conforto, tem rota alternativa, você não tem direito de reclamar, porque vai ficar aí alguns segundos, até minutos às vezes, Denise, numa fila, mas sabendo que é só questão de tempo, 2, 3, 4 minutos. Claro, se vai trazer pegar um percurso de 3 km todo lento, ao final dele deu meia hora, mas você está circulando, você não está totalmente parado. E não é um motivo que a gente está provocando, não é? A gente está ajustando, porque o outro detalhe importante, Denise, é a quantidade de novos veículos circulando na cidade. Porque até então nós não tínhamos aí um perfil de aplicativo. Por exemplo, eu não sei quantos aplicativos hoje circulam na cidade. Por isso que vamos regulamentar. Eu vou cadastrar, aí eu vou saber números, porque hoje muitos carros que estão circulando aqui, tá vindo de fora trabalhar aqui. Também aumenta, né, a nossa caixa de espaço de veículo.
Então são vários fatores que trouxe essa lentidão, mas não é mata-leão, pelo contrário. Mas mesmo assim, volto a dizer, estamos monitorando todos esses pontos, estamos buscando saídas para melhorar para todos, não só para o transporte público, mas também para o seu usuário do carro. Ô Fábio, ao longo de várias vezes dentro de um próprio mês, ao longo de muitas semanas, a gente vem acompanhando também assim ajustes, né, na questão dos horários, itinerários, tudo isso para tentar atrair um número maior de passageiros do transporte coletivo. Isso tem acontecido na prática? Vocês vêm observando o maior número de passageiros semanalmente no transporte coletivo? Sim, Denise, a gente tem até uma linha nova agora na Ponta Aguda, que não tinha, entrou agora essa semana, aumentamos mais horários, sabemos que eu preciso aumentar um pouco mais de viagens no Troncal 10, que é uma das demandas que sabemos que, só que estamos sem ônibus, né? A gente pediu mais ônibus, né, para incorporar ao efetivo de hoje, né, não trocar. A gente está negociando aí para ter mais ônibus nesses horários. A gente percebeu sim um grande aumento, até porque a gente chega no pico aí de 80 mil pessoas por dia. Aumentou muito, Denise, o uso da gratuidade, né, e entra os idosos, que é um grande número de idosos que utilizam. A gente tem aquela pessoa que usa o transporte por não ter o cartão, eu também não sei qual o perfil dele. Normalmente é idoso, né, que tem só de identidade, mas tem um número de pessoas usando muito grande, aumentou bastante. Claro que se tu aumentar a oferta vai vir a demanda, e a gente quer mais, nós queremos mais, né? E esse é o nosso propósito. E claro, em contrapartida, né, por exemplo, ao final de semana também aumentamos mais viagens, mais ônibus no final de semana. Vai vir em breve aí aquela viagem temporal de 6 horas, que você vai pegar o ônibus às 2 da tarde, vai para o shopping, vai voltar às 7 da noite com o mesmo passe de ônibus, né? Isso vai ser feito... Isso primeiro para o final de semana. Isso. Uma no fase final de semana, aí para sendo vamos fazer um domingo, depois vamos buscar um sábado, né? E depois pensar em alguma coisa durante a semana também, não com 6 horas, um pouco menos, mas para trazer o usuário, porque o ônibus eu tenho às vezes. Não, eu tenho ônibus, às vezes eu não tenho passageiro. Se eu tenho ônibus, eu preciso de passageiro. Porque é uma coisa que compensa a outra. Então, esse é nossa busca. E, claro, automaticamente entender que alguns terminais nossos precisam, né, de algumas reformas. Né? Por exemplo, hoje tem terminais nossos hoje que não tem embarque e desembarque para carro. Né? Você que, por exemplo, quer vir de carro até o terminal, de lá pegar um ônibus. Você não tem que parar o carro no terminal. Então, a gente tem toda agora uma proposta de projeto que é interligar todos os modais com os terminais de ônibus. Né? Por exemplo, Denise, você vai sair de casa de bicicleta, você vai até o terminal, vai deixar tua bike lá e pegar o ônibus. Então tem um local bom para você deixar tua bike. Não, eu quero alugar o patinete aqui na minha rua, eu vou alugar ele, e eu quero chegar até o terminal, e lá eu quero pegar o ônibus. E usar a mesma tarifa. Essas são nossas ideias. Né? Tem uma tarifa que você consiga pegar patinete, pegar o ônibus, desce do ônibus, pega um bike elétrica, vai tudo interligado num aplicativo, num valor unitário. Né? Aí você sentir as pessoas usar o transporte, que é nosso desafio. Essa mobilidade é fazer que funcione a interligação de todos os modelos. Táxi, aplicativo, transporte público, os autopropelidos de aluguéis. Essa interligação vai favorecer muito o nosso usuário. Isso é mobilidade humana, isso é responsabilidade humana, isso também é pensar no Maio Amarelo, não só no mês de maio, mas levá-lo, né, com essa preocupação ao longo de todo o ano. Para a gente poder finalizar essa nossa entrevista aqui na TV Galega, o teu recado, em nome dessa área do trânsito, de mobilidade, que é tão importante na nossa cidade, em nome da SMTT, para quem nos acompanha. Denise, vou usar a frase do Movimento Maio Amarelo esse ano, né? Desacelere, o seu bem maior é a vida, então contribua junto com os órgãos públicos para a segurança viária. Então dirija, vá caminhar, vá pedalar com responsabilidade, respeite as regras, né? Conte conosco, a SMTT junto com o transporte público e com os agentes de trânsito estão à disposição para ajudar e oferecer cada vez mais segurança e mobilidade para todos. Então, um forte abraço e grato pela oportunidade. Obrigada também, tá, Fábio? E assim terminamos esse primeiro bloco aqui do programa aqui da Mulheres na TV Galega. Logo, logo voltamos com muito mais para você. É rapidinho, eu volto já.